E se tudo o que você aprendeu sobre Deus, sofrimento, culpa e salvação estivesse incompleto ou até distorcido? E se a causa real da dor humana não fosse um castigo divino, mas a ignorância sobre as leis que regem a própria vida? E se o chamado reino dos céus nunca tivesse sido um lugar distante, prometido apenas após a morte, mas um estado de consciência acessível aqui e agora? Hoje você vai ouvir verdades que não foram feitas para controlar você, mas para libertar sua mente, alinhar sua consciência e revelar como a existência realmente funciona. Se algo dentro de você sente que existe muito mais além do medo, da escassez e da culpa, permaneça até o final, porque este conteúdo pode transformar profundamente a forma como você enxerga a vida. Se esse tipo de conhecimento ressoa com você, já deixe seu like, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra e compartilhe este vídeo com quem sente que também está pronto para despertar. Desde os primeiros momentos em que o ser humano passou a refletir sobre sua própria existência, uma inquietação silenciosa começou a habitar sua consciência. Uma pergunta que atravessou séculos, culturas e civilizações. Quem somos? De onde viemos e qual é o verdadeiro sentido de estar vivo? Essa busca nunca foi apenas intelectual. Ela sempre foi existencial, profunda e, muitas vezes, dolorosa. O ser humano olhou para o céu em busca de respostas, construiu templos, escreveu livros sagrados, criou rituais e sistemas de crença, tudo na tentativa de compreender a vida e encontrar segurança diante do desconhecido. Ao longo desse caminho, muitas tradições espirituais nasceram de experiências genuínas de expansão da consciência. No entanto, com o passar do tempo, grande parte desses ensinamentos foi sendo distorcida, simplificada ou usada como instrumento de controle. A imagem de um Deus amoroso e inteligente foi, pouco a pouco, substituída por uma figura punitiva, distante e vigilante. Um Deus que observa, julga e castiga. Essa imagem não nasceu da verdade espiritual, mas da projeção dos próprios medos humanos. O ser humano criou um Deus à sua semelhança emocional, carregado de culpa, raiva e punição. A verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais profunda. Tudo o que existe nasce e é sustentado por uma consciência criadora universal, inteligente, organizada e perfeitamente amorosa. Essa consciência não é um ser humano ampliado. Ela não se ofende, não pune e não recompensa por favoritismo. Ela simplesmente é. Ela cria, sustenta, organiza e mantém o equilíbrio da vida através de leis naturais e espirituais imutáveis. Assim como a gravidade não escolhe quem vai cair, as leis da vida não escolhem quem vai sofrer ou prosperar. Elas apenas respondem ao estado interno de cada ser. Quando o ser humano vive alinhado a essas leis, experimenta equilíbrio, clareza, saúde e harmonia. Quando vive em conflito com elas, experimenta sofrimento, confusão e limitação. Não por castigo, mas por consequência. O maior erro da humanidade foi acreditar que está separada dessa fonte criadora. Essa crença de separação gerou medo. O medo gerou controle. O controle gerou dor. Ao acreditar que Deus está distante, o ser humano passou a se sentir pequeno, indigno e impotente, buscando salvação fora de si, quando, na verdade, a fonte da vida sempre esteve presente dentro da própria consciência. Essa sensação de separação não é chamada de pecado por acaso. Não porque seja uma falha moral, mas porque representa um estado de consciência desconectado da verdade. O afastamento não é físico, é perceptivo. É a mente limitada que não consegue perceber a unidade da vida. E enquanto essa percepção não se expande, o ser humano vive dominado por dois impulsos básicos que moldam sua experiência no mundo: o impulso de ligação e o impulso de rejeição. O impulso de ligação faz o ser humano querer possuir, controlar, apegar-se, garantir segurança a qualquer custo. O impulso de rejeição faz o ser humano julgar, condenar, resistir, afastar aquilo que ameaça sua identidade. A partir desses impulsos nascem o medo da perda, a raiva, o ressentimento, a inveja, o orgulho e a culpa. Esses estados emocionais não são apenas sentimentos passageiros. Eles moldam a forma como a realidade é percebida e, consequentemente, como ela se manifesta. A vida responde à consciência. Quando a mente está em conflito, o corpo responde com tensão. Quando a consciência vive em medo, a realidade reflete escassez. Quando o coração se fecha, a experiência da vida se torna árida. O sofrimento, portanto, não é um castigo imposto por Deus. Ele é um sinal, um alerta, uma resposta natural da vida indicando que há um desalinhamento interno. A doença não surge para punir, mas para comunicar. A dor emocional não aparece para destruir,
mas para ensinar. A escassez não acontece para humilhar, mas para revelar padrões internos que precisam ser transformados. A vida está constantemente tentando restaurar o equilíbrio. O problema é que o ser humano foi ensinado a lutar contra os sintomas, e não a compreender as causas. Durante muito tempo, acreditou-se que a salvação viria de fora, em algum momento futuro, como recompensa por obediência. Mas essa promessa deslocou o ser humano do único lugar onde a transformação realmente acontece, o agora. O chamado Reino dos Céus não é um lugar geográfico, nem um prêmio pós-morte. Ele é um estado de consciência, um estado interno de alinhamento, clareza e unidade. Quando a mente silencia seus conflitos, quando o ego deixa de comandar, quando o medo perde força, algo profundo se reorganiza internamente. Surge uma paz que não depende das circunstâncias. Uma confiança silenciosa na vida. Uma sensação de pertencimento ao todo. Esse estado não elimina os desafios da existência, mas transforma completamente a forma como eles são vividos. Quando a percepção muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, a vida muda. A cura, nesse contexto, não é um milagre sobrenatural reservado a poucos. Ela é a consequência natural do alinhamento com as leis da vida. O corpo humano é um sistema inteligente, autorregulável, sustentado pela mesma consciência criadora que sustenta o universo. Quando crenças limitantes se dissolvem, quando emoções densas são liberadas e quando o medo é substituído pela compreensão, a vitalidade retorna de forma natural. A fé verdadeira não é a esperança de que algo aconteça no futuro. Fé é certeza interior. É a ausência de dúvida. Onde não há dúvida, a energia da vida flui livremente. A humanidade atravessa agora uma transição profunda. Velhos modelos baseados no medo estão ruindo. Estruturas construídas sobre controle já não se sustentam. Isso gera confusão, crises e resistência, mas toda crise precede um salto de consciência. Cada indivíduo que desperta contribui silenciosamente para o equilíbrio do todo. Se você sente que este conteúdo está abrindo algo dentro de você, escreva nos comentários o que mais tocou sua consciência. Isso fortalece o canal Códigos da Nova Terra e permite que esse conhecimento alcance mais pessoas que também estão em busca de clareza. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem você sente que está pronto para ouvir essas verdades. À medida que a consciência humana começa a se expandir, surge uma percepção essencial. A transformação verdadeira não acontece pela imposição de regras externas, mas pelo entendimento interno das leis que regem a vida. O ser humano não foi criado para obedecer cegamente, mas para compreender. A compreensão dissolve o medo, enquanto o medo sustenta a ignorância. Quando alguém entende profundamente como a vida funciona, o comportamento muda sem esforço, porque passa a ser guiado pela clareza e não pela obrigação. Durante muito tempo, acreditou-se que a natureza humana era essencialmente falha, imperfeita ou corrupta. Essa crença criou uma relação de conflito constante consigo mesmo. O ser humano passou a lutar contra seus próprios pensamentos, desejos e emoções, tentando se encaixar em padrões externos de aceitação espiritual. No entanto, nada na criação é defeituoso por natureza. O que existe é ignorância temporária, fruto de uma consciência ainda não desperta. Quando essa consciência se amplia, o conflito interno começa a se dissolver naturalmente. A mente humana funciona como um campo de interpretação da realidade. Ela não apenas observa o mundo, ela o filtra, o organiza e lhe dá significado. Cada experiência é vivida não como ela é, mas como a mente a interpreta. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação externa e reagir de formas completamente diferentes. O que muda não é o evento, mas o estado de consciência de quem o observa. A realidade externa funciona como um espelho que reflete o mundo interno. Aquilo que é sustentado repetidamente em pensamento e emoção tende a se manifestar como experiência. Esse processo não acontece como punição ou recompensa. Ele acontece porque a vida busca coerência. Pensamentos, emoções e ações precisam estar em harmonia para que o fluxo natural da existência se mantenha equilibrado. Quando existe incoerência interna, a vida responde com sinais de ajuste. Esses sinais podem se manifestar como desconforto emocional, desafios recorrentes, conflitos nos relacionamentos ou até sintomas físicos. Não são inimigos a serem combatidos, mas mensagens a serem compreendidas. A verdadeira salvação, portanto, não é ser resgatado de um mundo mau, mas ser libertado de uma percepção distorcida da realidade. Salvar-se não significa fugir da vida, mas aprender a vivê-la com consciência.
Quando a mente deixa de se identificar exclusivamente com o ego, surge um espaço interno de observação. Nesse espaço, o ser humano começa a perceber seus pensamentos sem se tornar prisioneiro deles. Começa a sentir emoções sem ser dominado por elas. Começa a agir com mais presença e menos reação. Esse estado de observação consciente é o início da liberdade interior. Não uma liberdade que depende das circunstâncias externas, mas uma liberdade que nasce da clareza interna. É nesse ponto que o reino começa a se manifestar. Não como promessa futura, mas como experiência presente. O reino não elimina a dor da vida, mas transforma a dor em aprendizado. Não remove os desafios, mas oferece compreensão para atravessá-los com dignidade e equilíbrio. A consciência desperta passa a perceber que tudo na vida está em constante movimento e transformação. Nada é fixo. Nada é permanente. O sofrimento surge quando o ser humano tenta se apegar ao que é transitório ou rejeitar aquilo que precisa ser vivido. O apego gera medo da perda. A rejeição gera resistência. Ambos afastam o ser humano do fluxo natural da vida. Quando a aceitação consciente, não como resignação, mas como compreensão profunda, a vida volta a fluir. Aceitar não significa concordar com tudo ou permanecer passivo diante da injustiça. Aceitar significa ver a realidade como ela é, sem distorções emocionais. A partir dessa visão clara, ações mais sábias surgem naturalmente. O ser humano passa a agir não a partir do medo, mas da lucidez. Não a partir da raiva, mas da compreensão. Não a partir da culpa, mas da responsabilidade consciente. Essa responsabilidade não é peso, é poder. Quando o ser humano compreende que participa ativamente da construção da própria experiência, deixa de se ver como vítima do mundo. Ele percebe que não controla tudo, mas influencia muito mais do que imaginava. Cada escolha, cada pensamento sustentado, cada emoção alimentada molda, pouco a pouco, o caminho que está sendo trilhado. Essa percepção devolve ao ser humano a dignidade de co-criador da própria realidade. O processo de transformação interior não acontece de forma instantânea. Ele é gradual, profundo e, muitas vezes, silencioso. Não se trata de eliminar o ego, mas de colocá-lo em seu devido lugar. O ego é uma ferramenta de sobrevivência, não um guia espiritual. Quando ele assume o controle absoluto, gera medo e separação. Quando é integrado à consciência, torna-se um instrumento funcional, sem dominar a percepção da realidade. A mente treinada na observação começa a perceber padrões antigos surgindo. Reações automáticas, crenças herdadas, condicionamentos emocionais. Em vez de combatê-los, a consciência desperta os observa com honestidade. Essa observação dissolve lentamente a força desses padrões. O que antes controlava passa a ser compreendido. O que é compreendido perde o poder de aprisionar. Nesse ponto, algo profundo acontece. A relação com a vida muda. O ser humano deixa de ver a existência como um campo de batalha e passa a percebê-la como uma escola. Cada encontro traz um aprendizado. Cada desafio traz uma oportunidade de expansão. Cada dificuldade revela uma área da consciência que pede mais luz. A vida deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. Essa mudança de percepção não depende de crença religiosa, dogma ou ritual externo. Ela depende de presença, de honestidade interior, de disposição para olhar para si mesmo sem máscaras. É um caminho íntimo, silencioso e profundamente transformador. Não exige que o ser humano abandone o mundo, mas que habite o mundo de forma mais consciente. Quando essa consciência começa a se estabelecer, algo se reorganiza também nos relacionamentos. A necessidade de controle diminui. A expectativa excessiva se dissolve. O outro deixa de ser visto como responsável pela própria felicidade. O amor deixa de ser troca e passa a ser expressão. Surge mais empatia, mais escuta, mais respeito pelos processos individuais. A vida em sociedade começa a refletir, ainda que lentamente, esse movimento interno de amadurecimento. A humanidade, como um todo, vive agora esse processo em escala coletiva. Antigos sistemas entram em colapso porque não correspondem mais ao nível de consciência que começa a emergir. Isso gera instabilidade, medo e polarização, mas também abre espaço para algo novo. Toda transformação profunda passa primeiro pela desorganização do velho. O caos não é o fim, é o início de uma nova ordem ainda não compreendida. Cada indivíduo que escolhe a consciência contribui para esse novo campo coletivo. Não através de imposição, mas por ressonância.
A consciência desperta não convence, ela inspira. Não força, ela irradia. Não controla, ela acolhe. Essa é a verdadeira revolução silenciosa que está acontecendo no mundo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você reconhece essa verdade, mesmo que ainda não consiga explicá-la completamente. Esse reconhecimento é o início do despertar. Permita que essas ideias sejam contempladas com calma. Observe como elas ressoam dentro de você. Não tente acreditar ou desacreditar. Apenas observe. Se este conteúdo está trazendo clareza para você, deixe seu like agora, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra e compartilhe este vídeo com alguém que você sente que também está pronto para esse nível de compreensão. Escreva nos comentários o que mais despertou sua consciência até aqui. Sua participação fortalece essa jornada coletiva. À medida que esse processo de despertar se aprofunda, o ser humano começa a perceber algo que antes parecia impossível. A paz não depende da ausência de problemas, mas da forma como a consciência se relaciona com eles. Durante muito tempo, acreditou-se que a felicidade seria alcançada quando todas as circunstâncias externas estivessem resolvidas, quando não houvesse conflitos, perdas ou incertezas. No entanto, a própria vida demonstra que isso nunca acontece de forma permanente. Tudo é transitório, tudo se transforma, tudo passa. Quando a consciência se apoia exclusivamente no que é externo, ela se torna instável, ansiosa e vulnerável. A estabilidade verdadeira nasce de dentro. Ela surge quando o ser humano compreende que existe algo em si que observa, aprende e atravessa as experiências sem se perder nelas. Esse centro consciente não é abalado pelas mudanças do mundo porque não depende delas para existir. Ele observa o sucesso sem se apegar, a perda sem se destruir, a dor sem se identificar completamente com ela. Esse estado não é indiferença, mas maturidade espiritual. É a capacidade de viver intensamente sem se tornar prisioneiro da experiência. Com o tempo, essa consciência começa a perceber que grande parte do sofrimento humano nasce da resistência ao que é resistir à realidade, consome energia, gera tensão e cria um conflito interno constante. Quando o ser humano aprende a acolher o momento presente, mesmo quando ele é desafiador, algo se suaviza por dentro. A resistência cede lugar à compreensão. A compreensão abre espaço para escolhas mais conscientes. E essas escolhas, pouco a pouco, transformam a experiência da vida. Esse processo não exige isolamento, silêncio absoluto ou abandono do mundo. Ele acontece no cotidiano, nas relações, no trabalho, nas decisões simples e complexas. Cada situação se torna um campo de aprendizado. Cada emoção que surge se torna um convite à observação. Nada precisa ser negado. Tudo pode ser integrado à consciência. A espiritualidade verdadeira não separa o humano do divino. Ela os une. Quando essa união começa a ser vivenciada, o ser humano passa a perceber a vida como um fluxo inteligente. Mesmo os acontecimentos difíceis carregam uma lógica profunda que, muitas vezes, só se revela com o tempo. Aquilo que hoje parece perda, amanhã pode se mostrar libertação. Aquilo que hoje parece fracasso, amanhã pode se revelar redirecionamento. A consciência desperta aprende a confiar nesse fluxo não de forma ingênua, mas de forma lúcida. Ela age, faz escolhas, se posiciona, mas sem a rigidez do medo. Essa confiança não elimina a dor, mas impede que a dor se transforme em sofrimento prolongado. Dor é uma resposta natural da vida. Sofrimento é a resistência mental à experiência. Quando a mente aprende a soltar, a dor cumpre seu papel e se dissipa. O sofrimento, por outro lado, se perpetua enquanto a consciência insiste em lutar contra o que já aconteceu. Libertar-se não significa apagar o passado, mas libertar-se da prisão emocional que ele cria. A partir dessa compreensão, o ser humano começa a se relacionar de forma diferente com seus próprios pensamentos. Ele percebe que não é aquilo que pensa, mas aquele que observa o pensamento. Essa distinção muda tudo. Pensamentos deixam de ser verdades absolutas e passam a ser eventos mentais transitórios. A mente continua produzindo ideias, julgamentos e projeções, mas a consciência já não se perde nelas. Surge um espaço interno de liberdade. Nesse espaço, escolhas mais alinhadas se tornam possíveis. Com essa mudança, a relação com o corpo também se transforma. O corpo deixa de ser visto como um inimigo que adoece aleatoriamente e passa a ser compreendido como um mensageiro sensível da consciência. Tensões acumuladas, emoções reprimidas e conflitos internos encontram expressão no corpo. Quando a consciência começa a se alinhar,
O corpo responde. Não por magia, mas por coerência. A vida busca equilíbrio em todos os níveis. Esse alinhamento não significa ausência de limites físicos ou desafios naturais. Ele significa uma relação mais harmoniosa com o próprio organismo. Mais escuta, mais respeito, mais presença. O ser humano começa a perceber sinais sutis antes que eles se tornem crises. Aprende a cuidar não apenas do corpo físico, mas do campo emocional e mental que o sustenta. A cura deixa de ser uma busca desesperada e passa a ser um processo contínuo de consciência. À medida que mais pessoas entram nesse estado de percepção, algo começa a mudar também no campo coletivo. A violência perde força quando a consciência se expande. O desejo de controle diminui quando a compreensão aumenta. A necessidade de dominação surge da sensação de separação. Quando essa separação começa a se dissolver, surge naturalmente mais cooperação, mais empatia e mais responsabilidade compartilhada. Isso não acontece de forma imediata nem uniforme. A humanidade vive um período de transição, onde antigos padrões ainda resistem enquanto novos estados de consciência começam a emergir. Esse choque gera instabilidade, polarização e medo, mas também cria oportunidades únicas de crescimento. Cada crise coletiva reflete uma crise de consciência que pede revisão, amadurecimento e transformação. O papel de quem desperta não é lutar contra o mundo, mas sustentar um novo estado de presença dentro dele. Não é convencer, mas viver de forma coerente. Não é impor, mas inspirar. A consciência desperta se torna um ponto de equilíbrio em meio ao caos. Sua simples presença, suas escolhas e sua forma de se relacionar já comunicam algo diferente. A transformação verdadeira não é barulhenta. Ela é silenciosa, profunda e consistente. Nesse ponto da jornada, o ser humano começa a perceber que o verdadeiro sentido da vida não está em acumular, competir ou provar valor, mas em expressar a própria essência de forma consciente. Cada pessoa carrega talentos, sensibilidades e potenciais únicos. Quando esses potenciais são vividos a partir da consciência, eles contribuem naturalmente para o todo. A vida passa a ser expressão, não compensação. Esse estado não elimina os desafios humanos, mas dá a eles um novo significado. A dor deixa de ser inimiga. A dificuldade deixa de ser punição. A incerteza deixa de ser ameaça. Tudo passa a ser parte de um movimento maior de aprendizado e expansão. O ser humano deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que isso está me ensinando sobre mim e sobre a vida. Quando essa pergunta se torna sincera, respostas começam a surgir. Não necessariamente como palavras, mas como insights, percepções e mudanças internas sutis. A consciência começa a guiar de dentro para fora. Decisões se tornam mais alinhadas. Relações se tornam mais autênticas. A vida ganha um ritmo mais coerente com a essência interior. Se você percebe que algo dentro de você está se reorganizando enquanto escuta essas palavras, permita que esse processo aconteça sem pressa. O despertar não é um evento isolado, é um caminho contínuo. Cada compreensão abre espaço para outra mais profunda. Cada camada de medo dissolvida revela uma camada maior de liberdade. Confie no seu ritmo. Confie na sua experiência. Se este conteúdo está tocando você de alguma forma, deixe seu like agora, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra e compartilhe este vídeo com alguém que você sente que está pronto para esse nível de reflexão. Escreva nos comentários o que mais ressoou em você. Até este momento. Sua participação ajuda esse conhecimento a continuar se espalhando. Com o amadurecimento dessa consciência, o ser humano começa a perceber que a vida não exige perfeição, mas presença. Durante muito tempo, buscou-se um ideal inalcançável de pureza, controle absoluto e ausência de falhas. Essa busca gerou frustração constante, pois a própria experiência humana é feita de aprendizado, tentativa, erro e reajuste. A consciência desperta entende que errar não é falhar espiritualmente, mas aprender em níveis cada vez mais profundos. A culpa perde força quando a compreensão cresce. E onde a culpa se dissolve, a energia vital volta a fluir. Essa compreensão transforma profundamente a relação com o passado. O que antes era visto como um conjunto de erros passa a ser reconhecido como uma sequência de experiências necessárias para a expansão da consciência. Nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. Cada escolha, mesmo aquelas que trouxeram dor, contribuiu para formar a percepção atual. Quando o passado é integrado dessa forma, ele deixa de aprisionar. A memória permanece, mas sem carga emocional destrutiva.
Surge o perdão, não como obrigação moral, mas como libertação interna. O perdão verdadeiro não absolve comportamentos nocivos nem justifica injustiças. Ele liberta a consciência do peso de carregar ressentimento. Ressentimento é energia estagnada. Enquanto ele é sustentado, mantém o ser humano preso ao que já passou. Quando é compreendido e dissolvido, a consciência se libera para viver o presente com mais leveza. Esse processo não acontece pela negação da dor, mas pela aceitação consciente do que foi vivido e pela decisão interna de não permanecer aprisionado a isso. Essa libertação interna também altera a relação com o futuro. O medo do que ainda não aconteceu perde intensidade. A ansiedade diminui quando a confiança na vida aumenta. Não se trata de acreditar que tudo será perfeito, mas de confiar que existe inteligência no processo da existência. A consciência desperta aprende a planejar sem se apegar, a desejar sem se perder e a agir sem rigidez. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser campo de possibilidades. Nesse estado, a intuição começa a se tornar mais clara. A intuição não é algo místico ou sobrenatural, mas a capacidade da consciência de perceber sutilezas que a mente racional ignora. Quando o ruído interno diminui, essa percepção se fortalece. Decisões passam a ser sentidas, não apenas pensadas. Caminhos se revelam com mais clareza. O ser humano começa a perceber sinais, sincronicidades e movimentos naturais que antes passavam despercebidos. Essa sensibilidade não torna a pessoa frágil, mas mais alinhada. Ela aprende a respeitar seus limites, a ouvir seus ciclos internos e a agir no tempo certo. O excesso de esforço diminui. A vida deixa de ser luta constante e passa a ser cooperação consciente. Isso não significa ausência de desafios, mas uma forma mais harmoniosa de atravessá-los. À medida que essa mudança se aprofunda, a relação com o trabalho, com o dinheiro e com a matéria também se transforma. A matéria deixa de ser vista como algo oposto ao espiritual. Tudo é expressão da mesma consciência criadora em diferentes níveis. O problema nunca foi a matéria, mas a forma inconsciente de se relacionar com ela. Quando a consciência amadurece, o desejo de acumular por medo diminui. Surge uma relação mais equilibrada com a prosperidade, baseada em fluxo, troca e responsabilidade. A escassez, nesse contexto, deixa de ser apenas uma condição externa e passa a ser reconhecida como um estado interno de desconexão. Quando o medo da falta domina a consciência, ele se reflete na experiência. Quando a confiança substitui o medo, novas possibilidades surgem. Isso não significa que tudo acontece automaticamente, mas que a consciência passa a criar condições mais favoráveis através de escolhas mais alinhadas. Essa transformação interna não isola o ser humano da sociedade. Pelo contrário, ela o torna mais consciente do impacto de suas ações no coletivo. Surge um senso natural de responsabilidade, não imposto por regras externas, mas nascido da compreensão de que tudo está interligado. O outro deixa de ser um estranho e passa a ser reconhecido como parte do mesmo campo de vida. Essa percepção dissolve, pouco a pouco, a violência interna que se manifesta externamente como conflito. Quando essa visão começa a se expandir, a espiritualidade deixa de ser um conjunto de crenças e passa a ser uma forma de viver. Cada gesto, cada palavra, cada escolha se torna expressão da consciência. Não há separação entre o que é espiritual e o que é cotidiano. Tudo se integra. A vida comum se torna o campo sagrado onde a consciência se manifesta. Esse é o verdadeiro sentido do despertar. Não fugir do mundo, mas habitá-lo com presença. Não negar a experiência humana, mas vivê-la com consciência. Não buscar um céu distante, mas reconhecer o reino que se manifesta quando a mente se aquieta e o coração se abre. Se você percebe que sua forma de enxergar a vida está se transformando enquanto escuta essas palavras, saiba que esse movimento é natural. Não há nada errado com você. Pelo contrário, há algo despertando. Permita que esse processo continue sem pressa e sem cobrança. A consciência se expande no ritmo certo para cada pessoa. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, agora é um bom momento para deixar seu like, se inscrever no canal Códigos da Nova Terra e compartilhar este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem. Escreva nos comentários o que mais tocou você até aqui. Sua interação fortalece esse espaço e permite que esse conhecimento alcance mais consciências. Chegamos a um ponto essencial desta reflexão. Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma única verdade central: a vida não está contra você. A vida está constantemente tentando conduzi-lo de volta ao equilíbrio, à consciência e à unidade.
Quando você aprende a ouvir, a resistir menos e a compreender mais, esse movimento se torna claro. A existência deixa de ser um enigma hostil e passa a ser uma jornada de aprendizado consciente. Que essas palavras não sejam apenas ouvidas, mas contempladas. Que elas sirvam como sementes plantadas na consciência, prontas para germinar no tempo certo. E que cada passo dado a partir daqui seja mais alinhado com a verdade que já vive dentro de você. Se você sente que este vídeo trouxe valor real para a sua vida, fortaleça esse trabalho deixando seu like, se inscrevendo no canal Códigos da Nova Terra, compartilhando com quem você ama e participando nos comentários. Esse simples gesto ajuda a manter viva essa missão de despertar consciências. E lembre-se, o reino não está fora. Ele sempre esteve dentro.